Amanda, Oi. só uma pergunta. O meu é Fabrício com acento, certo? Fala um pouquinho mais alto, que eu não consigo Um ouvir. pouquinho mais alto. O meu é Fabrício com acento, certo? No primeiro item. Deixa eu olhar aqui, mas eu acho que sim, porque tinha um aqui que tinha acento. Isso, Fabrício de Souza. Não, mas é porque eu não Em 3. Eu vou dividir com ele. Tá. Você quer o então? Tá, mas aproxima mais então. Vou ter que tomar atrás. Ô, Amanda, alguns estão juntos, viu? Em dupla. Sem problema, na aula passada a gente teve o problema de que nem tudo pega lá no tablet. Dá pra fazer no tablet também? Então, a gente tentou, mas na hora de colocar os conteúdos ficou um pouco complicado. Ô, se vocês quiserem vir mais pro meio aqui, ó, pra ficar aparecendo diretamente na câmera, vocês dois, ó. Vamos lá. Vai ser cheio de vergonha. Pode vir, lá. Aí, então. Ô, mano. Oi. Chegou alguns equipamentos aqui, mas eu não sei se... eu não sei se chegou tudo. Você sabe dizer se vai chegar notebook também ou não? Não chega notebook aí não. Não chega notebook aí não. Tá bom. Fechou. Eu acho que chegou tudo já. Já? Depois a gente fala sobre isso. E aí a gente manda as fotos lá que a gente consegue. Eu trago com a Vânia aqui que ia pra essa escola. Tá. Todo mundo pronto já? A gente pode começar? Todo mundo pronto? Logaram aí, certinho? Sim, todo mundo pronto. Deixa eu te perguntar, Daniel, você faz a chamada do ou eu faço aqui? Oi? Você faz a chamada, a lista de presença ou eu faço aqui? Pode deixar que eu faço aqui no meu, mais fácil pra você. Aí você vai dando um andamento na aula. Tá, perfeito. Bom dia, pessoal. Todo mundo lembra aqui a atividade? E qual foi o desafio que ficou da aula passada? Não? Tá, então eu vou abrir aqui a atividade para poder lembrar um pouquinho do que a gente fez. Na aula passada vocês receberam seus acessos do podcast. Eu disse que é uma plataforma open source, então vocês podem acessar de casa, porque ela é gratuita e aberta. A gente refez algumas coisas que tinham sido feitas na primeira aula, né, que eu mostrei para vocês, mas aí vocês puderam fazer cada um na sua máquina. E aí a gente falou sobre as baterias e os tipos de voltagens. A gente falou sobre o cálculo da corrente, né? A fórmula de ohms. Falamos mais um pouquinho sobre resistores, para que serve o resistor, né? Que ele serve para poder abaixar essa corrente, para não passar tão alta no componente, que no caso que a gente estava testando era o LED, e ele não queimar. E aí a gente fez o teste com a bateria de 9, de 3, de 1,5, com uma placa solar trocando as informações dela.
E a gente fez uma comparação dessa placa solar com o esquema da batata, né? Que na batata ele pede pra gente a voltagem e a resistência, que é como se a gente estivesse colocando uma bateria em um resistor. Já na placa, ela pede a voltagem e a corrente, que já é a corrente máxima que passa lá no nosso LED, né? Qual é a corrente máxima que pode passar? 20. Como é que a gente sabe que é 20? Porque o sistema ele mostrou pra gente que se passa uma corrente maior, o nosso LED começa a gerar aqui um alerta. Bem bonitinho. Dizendo que a corrente atual que está passando ali é de 29,8, enquanto o máximo permitido é de 20 miliamperes. Todo mundo lembra de tudo isso? Todo mundo entendeu? Tem dúvidas? Tem dúvidas? Ó, responde ainda. Sim, não, você lembra direito? Não. Alguns lembram, outros não. Alguns lembram também. Então vamos continuar aqui. Eu faço um remenderzinho para eles. Depois de ter falado disso aqui, das fontes de energia, né, que a gente precisa de uma fonte de energia, de duas polaridades para a gente poder fazer a energia circular no nosso circuito, porque senão os elétrons eles ficam desordenados e que para energia fluir a gente precisa que eles estejam ordenados. Então a gente precisa de um polo positivo e de um polo negativo. A gente desceu um pouquinho e foi falar sobre o Arduino. Né, a gente fez aqui deixa eu ver se a gente fez o código. Fizemos o código do LED direto no Arduino e começamos a falar sobre a protoboard. Né, lembrando que o Arduino é a nossa plataforma de prototipagem, que ele tem os pinos digitais, que travou aqui, digitais aqui nessa parte de cima, que são os pinos que passam alto e baixo, né, low e west, e que é onde a gente começa a declarar se os nossos componentes eles são de entrada ou de saída de dados. Tudo bem? Pode ir? Continuar? Show. Vamos lá. Aí a gente falou também que tem como utilizar o Arduino como se fosse uma bateria, uma fonte de energia, né? Pegando um LED, ligando aqui positivo no positivo, e o negativo, que é o GND, que é o nosso ground. E assim a gente consegue ligar do mesmo jeito como se estivesse numa bateria. Só que como a gente está passando 3,3 volts para esse LED, dá mais que 20 miliamperes, então ele queima. No que a gente teria que fazer, colocar um resistor para esse LED não queimar. Só estou repetindo mesmo o que a gente fez aqui na aula passada. Aí a gente lembra da continha. Como é que era a continha? 20 vezes 1, né, 3. Oh, Deus, 20 não. Era ohms igual a voltagem vezes a resistência. E aí por isso a gente escolhia esse resistor aqui. Se essa resistência for menor, o nosso LED ele vai acender com um pouco mais de força. E assim sucessivamente. Depois a gente foi para o ponto que é da onde a gente vai continuar, que era o desafio que ia ficar para vocês na aula de hoje, que era a gente trabalhar com a questão do semáforo. Né? A gente entendeu que para poder fazer a ligação do LED para que ele não acenda sempre, a gente tem que fazer uma programação. E essa programação ela só é feita através dos pinos, ou dos digitais ou dos analógicos. Os analógicos a gente usa para poder passar um range de números. Então, quando eu quiser saber se está ligado ou desligado, eu vou no digital. Quando eu precisar medir alguma coisa, é igual a próxima aula que a gente vai ter. Se não encaixar nessa, vai ser na próxima a do potenciômetro. Tem botão e potenciômetro, são os nossos próximos temas. E aí o que acontece? Se eu fosse pegar o potenciômetro ou então um sensor de calor, que eu preciso medir a quantidade de calor para eu decidir se meu LED vai acender ou não, eu estaria passando ele nas nossas portas analógicas. Vocês entenderam a diferença de analógico e digital? Não? Sim?
Sim? Não? Não? Tá. Então, bora lá. Então, como a gente quer fazer de novo aqui o nosso LED piscar, a gente utiliza uma porta aqui que é declarada, que a gente escolhe, no caso foi a 2, e aí a gente vai para o código. E aí, o que a gente fez na semana passada? Olhou para essas questões de função, né? A do início, que é sempre que o nosso Arduino ligar, eu quero que ele faça uma coisa. Só que a gente não quer que ele faça nada no momento, mas é importante deixar esses bloquinhos aqui porque eles vão ser importantes para o futuro. E o que nos interessa no momento é a nossa função para sempre, que ela lembra um loop, que é uma coisa que vai ficar acontecendo direto. Enquanto ele estiver ligado na tomada, numa fonte de energia, isso vai estar acontecendo. E aí o que vai acontecer? Ah, a gente fez com incorporado. Deixa eu voltar aqui para a gente fazer com o LEDzinho que eu coloquei ali. Vamos falar aqui de novo dos blocos, relembrar, né? Blocos de saída, o nosso LED ele é de saída, é um componente de saída porque ele emite uma informação para a gente. Que informação é essa? A luminosidade. Quando a gente está falando de um botão que ele manda uma informação para dentro do Arduino, a gente está falando de componentes de entrada. E aí vamos lá, ó. Definir o pino como alto. Que pino é esse? O pino que a gente declarou aqui para o nosso LED, que foi o 2. Então, eu vou definir esse pino como ligado. E aí, agora, quando eu testar esse código, esse LED vai acender. Show? Entenderam a programação? Ó, bloquinhos de controle para sempre. Arrasta um, vai na saída, pega o definir pino. Por que não é o definir LED incorporado? Porque o LED incorporado é esse LEDzinho aqui, ó. Esse LED que aparece bem aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver eu riscando de verde. Aqui a tela. Mas é esse LED que aparece bem aqui, ó. Mas o LED que a gente quer acender é o de cima. Então a gente precisa declarar qual é o pino dele, que é o 2. E aí ele precisa aqui estar no negativo para a gente poder fechar o circuito, né? Polaridade positiva e polaridade negativa. Se a gente quisesse piscar esse LED, e eu tô indo rápido assim porque foi coisas que a gente falou na aula passada, mas quem não lembrar, quem tiver dúvida, pode perguntar e pedir para eu falar um pouco mais devagar a qualquer momento, ok? Show. Então vamos lá. Se eu definir ele como alto, aí meu LED agora tá ligado, mas eu quero que o meu LED pisque. Ah, então eu vou colocar o quê? Para ele esperar. Ele vai aguardar um pouquinho, um segundo, e depois eu vou querer que ele fique baixo. Que baixo é o nosso desligado. Lembrando sempre de dizer aqui no bloco para qual pino a gente está mandando esse comando. Então aqui, ó, para sempre, eu vou definir o pino 2 como alto, vou aguardar um segundo e vou definir o pino 2 agora como baixo. E aí a pergunta que eu fiz para vocês na última aula foi: se eu executar esse código aqui, vocês vão conseguir ver esse LED piscando? E a gente percebeu que não. E aí a gente falou sobre tempo de execução de máquina. Que as máquinas, os computadores, eles executam as tarefas muito rápido. É questão de milissegundos, que é quase imperceptível a olho nu, caso não esteja com um valor muito elevado. Então, uma questão de 1 milissegundo, a gente não consegue enxergar. Então, a gente precisa pedir para ele aguardar um pouquinho, para a gente poder visualizar a execução desse código e essa troca. E aí, vamos lá testar. Vocês querem fazer o teste aí? Como é que vocês estão? Ô, Amanda, vamos fazer o teste junto com eles aqui. Tá. Porque nessas semanas eu fiz um semáforo em casa também. Pra testar na internet. Legal. Mas aí eu estava estudando também. Você ainda não participou da aula 2, né? Comigo? Não, mas eu estudei por conta. Ah, show. É porque a gente faz coisas do treinamento, aí qualquer coisa eu coloco você lá para fazer a atividade e já te mando para aula 3. Mas aí a gente conversa isso no grupo.
Vou dar 5 minutinhos, então, para eles poderem fazer esse teste. E depois eu falo da protoboard. Combinado.
E aí, conseguiram? Aí, Amanda, todo mundo fez agora. Então vamos lá. Todo mundo aprendeu a fazer o nosso LED acender através da programação. A gente vai conhecer novamente a nossa amiga Protoboard, porque pensem só, se a gente quisesse acender uns 5 LEDs aqui agora, a gente teria GND suficiente para poder ligar o negativo? Sim ou não? Sim ou não? Hein, pessoal? Se a gente quisesse acender 5 LEDs, igual a gente acendeu esse, a gente teria como fazer? Porque iriam ficar faltando GNDs, né? A gente só tem 3 GNDs aqui. Na parte de cima e 2 na parte de baixo. Mas, com a ajuda da nossa protoboard, deixa eu apagar aqui o LED, o RGB. Mas com a ajuda da nossa protoboard, a gente consegue fazer um pino do GND virar vários. E aí, como é que a gente faz isso? Traz o nosso LED para cá, apaga os nossos jumpers, que são os fios, e aí faz uma ligação aqui do negativo da placa, do Arduino, para o negativo da nossa protoboard. Aí muda a cor aqui, deixa preto, só para a gente poder visualizar melhor. É super importante que vocês façam um circuito bem organizadinho, para não passar um fio por cima do outro. E aí a gente não vai conseguir entender muito bem o que está acontecendo. Então, deixa eu melhorar aqui meu desenho, que eu tenho que começar dando exemplo. Aí liguei aqui no negativo. Bem bonitinho. E agora, eu posso ligar vários LEDs. Até se eu colocasse aqui, ó, direto um positivo no positivo da protoboard, ela vai energizar todos os LEDs que tiverem toda essa linha, né, que eu vou mostrar para vocês já verde. Deixa eu duplicar. Duplica. Ctrl C, Ctrl V. LED. E aí todos os meus LEDs vão acender.
Isso quer dizer que a energia que eu coloco aqui no início, ela passa por toda essa outra parte que é a verdinha, ó. Tudo que tá verdinho aqui tá passando a mesma energia que a gente passou. A negativa no de cima e a positiva no de baixo. Por isso que a gente consegue acender todos esses LEDs. Se eu colocasse um resistor aqui, ó, vira. Agora o meu LED ele vai queimar ou ele vai acender normal? Ou cada LED precisa de um resistor? Eu vi aqui, fiz uma leitura de que vai acender normal. Ué? Tá ao contrário? Vamos lá, vamos testar. E aí, alguém testa aí pra mim como tá acontecendo isso? Testem aí, isso aqui que eu fiz, colocar o negativo, colocar o positivo, lembrem de trocar a cor do jumper. Fala aí. Porque eu ando de baixo é o vermelho e de cima é o preto. Pode falar. Aqui a energia passa por baixo. Não, passa por cima. Eles não sabem, eu acho. Ô, Amanda, mas eu não sei muito também, mas eu acredito que tem que mudar o resistor aí, né? Tem que colocar um resistor de uma potência um pouco menor para conseguir. Ou tô errado? E aí, qual foi a mágica? O que aconteceu aqui? Alguém tem um chute? Ó, vou voltar aqui a mágica pra gente... Apaguei tudo. Coloquei um resistor no meio do caminho. E liguei aqui. Ela ligou no quarto. Ué, o meu fio. Mas aí eu liguei por fora. Mas calma aí, mano. Vamos ver o que ela tá fazendo aqui antes, ó. Eles já estão com as suposições, já? Já. Mas vamos ver o que ela tá fazendo pra observar certinho. Agora parece que nem acendeu. Que a resistência tá alta, peraí. Chega! Se mudar a resistência. Não, ou vocês colocam o resistor mais baixo, ou vocês colocam 5 volts. Aí aumenta a corrente. Acendeu o meu, só que bem fraquinho. Pessoal, acendeu. Viu? Mas Bem fraquinho. tá bem fraquinho. Ô, Amanda, eles estão falando que o deles acendeu, mas bem fraquinho. Eles acenderam em 3 volts ou em 5? Acendeu em 3 volts. Coloque em 5, que vai ficar mais forte. Ou então desce o número do resistor. Ó, aqui. O resistor. Deixa eu colocar aqui. A gente consegue trocar o valor dele, ó. A resistência aqui tá de 1K. Se a gente for passando 3,3, a gente não precisa de uma resistência tão alta. Então dá para descer ela um pouquinho, botar 0,3K.
Se vocês repararem, muda a corzinha dele também. E aí ele acende um pouquinho mais forte. Vou trocar aqui de lado também. O valor do resistor, ele sempre vai variar com o valor da resistência, entendeu? Então, a gente sempre tem que olhar para o valor da resistência para a gente ver qual vai ser a quantidade de energia que a gente vai estar passando por aqui. Senão a gente vai passar uma energia muito fraca para um resistor muito alto, aí não chega quase nada aqui no finalzinho, que é o LED. Basicamente, o que a gente está olhando aqui é um circuito em série. Então, a mesma energia que ela sai daqui, ela entra e vai passando para todos. Em série não, desculpa, em paralelo. A mesma energia, ela entra aqui e faz esse caminho, ó, sobe, passa pelo LED e volta. Aí o outro continua, sobe, passa pelo LED e volta. E isso a gente consegue fazer em todas as partes desses pinos energizados. Ó, se eu colocar lá no final, ainda vai funcionar. E sem queimar. Voltando, como a gente entendeu aqui como é que funciona a energização da placa, na parte positiva e negativa, que é assim na horizontal, se a gente olhar para cima para os pininhos do meio, é tudo na vertical. Você coloca no primeiro, você tem mais 4. Né? Esses 5 pininhos, em qualquer lugar que eu colocar aqui uma energia, vai fluir por ele inteiro. E aí, se a gente quisesse programar esses LEDs para poder acender em cada um em um pino. Sim. 1, 2, 3. Opa. Trocar essas cores aqui, deixar azul e branco. Se eu quisesse programar cada um individualmente, a gente já aprendeu que cada um tem que estar com um pino. Né? Deixa eu descer eles aqui para ficar mais bonitinho. Cada um tem que estar com um pino. Esse pino fica do lado positivo. Só que a gente também precisa colocar um resistor. Então a gente põe um resistor, conector aqui, conector lá. Esse aqui vai na porta 1. 2. Desce esse. Põe um resistor. Põe outro resistor. Assim, desse jeitinho que tá aqui agora, a gente consegue fazer a nossa simulação que funcionava funcionar. Né? Eu montei de um jeito diferente, mas como tá tudo ligado da mesma forma, né? O pino 2 tá passando aqui no nosso positivo, o negativo tá passando aqui, o mesmo código, apesar de eu ter mudado o circuito de lugar na placa da protoboard, ele continua funcionando. Se eu fiz um LED ligar, o que eu faço para fazer os outros LEDs ligarem? Desse mesmo jeito, botar eles para piscar. Como é que vocês fazem isso? Oi? E o negativo também. Vem aqui falar, vem aqui na sua. Negativo também. Vem falar aqui na sua. Não, eu ouvi, então eu coloco o negativo aqui. Ah, você ouviu? Ouvi, o negativo aqui. O negativo aqui. E o negativo aqui. Negativo aqui. Sim. É isso? E você terminar de conectar o fio dos positivos ali em cima, por cima. Tá, mas aí eu conecto o positivo de cima em qualquer lugar. Sim ou não? Peraí, repete a pergunta. O positivo eu conecto aonde? Os pinos que é 4 menos 3, aí você conecta os pinos por cima. Ah, show. 3 e 4.
Se eu ligar aqui e iniciar a nossa simulação, ele já vai acelerar sozinho? Vai dar certo? É, você acha que vai dar certo? Ah, eu acho que vai, mas só que eu acho que tem que ter aquela configuração que teve no outro, que seria o D2 lá. Isso aí, tem que programar. Tem que programar para funcionar. Porque senão não vai. Isso aí, então coloca esse circuito aí no D6, nos LEDs, e faça uma programação para cada LED piscar. Vira bola de vôlei. Ah, que bom. O que faz da coisa logo? Eu nunca entendi nada. Conseguiu? Não, eu consegui um pouco, que aí tinha que conectar com tudo certo, e vai ter que gravar. Ó, depois subiu, o negativo tá ligado. Falta ligar o quê, então? Positivo, beleza. Positivo é onde que liga? Vamos puxar o positivo. O positivo tá aqui no próprio circuito, certo? Então essa parte aqui é positivo, né? Beleza. É o que tá pedindo. Só que o GND que não, no caso, né? Então, ó, pra você deixar esse circuito aqui, você tirar aqui e puxar o fio, ó. No caso, vamos pegar o 2. D2 mais um D mais. Aqui, ó. Ele tem que ter, tipo, ele tem que estar em Não, mas o que vai definir isso é um código lá depois. Entendeu? Então, ó, no caso aqui, ó, o negativo tá ligado, então, tá certinho. Não precisa, então, ó, não precisa de conectar os fios daqui pra cá, ó. Eu preciso conectar os fios aqui. Tentando positivo. Aqui, beleza? Aí a gente vai no médio. Aqui, o vermelho, vou colocar amarelo já. Tem que colocar outro código. Tem, mas ele tem que fazer o código, né? Ó, verde. Qual que é mais código? Peraí, já ajudo você já. A gente tem que pegar virar, pensar e depois tem que ter código da série. Só que eu tenho uma pergunta para usar o código e fazer esse som. Não, porque o código é esse, o código aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Solta o que? Essa contando aqui. Que não tem aqui, não existe, lá, perfeito, o resistor. O resistor vai aonde, então? Então, vai no positivo ou negativo? Então, vem aqui, ó. Certinho, né? Aqui. Aí.
da curva de 0,3, uma coisa aqui, ó, uma coisa aqui. E aí, são 3 editores, certo? Por que 3 Aumenta, você conseguiu? Ficou fraco? Não, tá bom, só que devagar. Muito devagar. Aumenta o tempo lá. Diminui o tempo, quer dizer. Ó. O que faz o corpo? Tá vendo? Aqui tá o coletivo. Isso aqui, ó. Aí ele vai ter que pegar Professora, a aula de robótica acaba quando? Nossa, deve acabar em outubro. O que é robótica? Professor, Deu certo? Deu não? Não, só como que faz o código. Então aqui tá montado. Tá montado. Agora, fechou. Deu certo? Olha só aí. Vai lá no código, vamos ver. eu só fiz a mesma configuração que eu fiz no B2. Eu só repliquei, aí eu só mudei o fim, só mudei a localização do fim, eu já fiz o B2. Eles não acendem simultaneamente? Não, isso não. Tenta ver aí, liga e liga de novo. Ah, então tá bom. Muito bem. Fechou. Agora o que é isso? Quem tá focando agora? Perfeito. Vamos lá, mano. Vamos configurar o código. Ó, isso aqui é o vídeo 2? Eu não. Faz a mesma coisa. Você fica 3 e 4. Volta. Dá pra fazer assim, ó. Então, ó. Como é fácil. Aqui, ó. Vamos ver se vai digitar. Qual que é isso aí? Vai colocar o vídeo aqui. Tem certeza do livro?
Aí você vai puxar bem pra cima lá. Não, bem pra baixo, bem pra baixo. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Bem pra baixo, bem pra baixo. Se quiser jogar, dá um... Peraí, deixa eu ver os meninos aqui. Toda vez que o Wi-Fi é conectado, para outro acho que vai ficar bem. Eu também não me Uma pergunta. Sabe no pode? Se eu pegar o aguardar que é o tempo e eu abaixar o tempo necessário, a potência ela vai aumentar? Não entendi. Se você abaixar o tempo... Ah, calma aí. O professor tá mutado ela. Tira o professor. Ah, tá, mas eu tô te ouvindo. Se você abaixar o tempo... Ó, se eu, no tempo que eu aguardar, se eu abaixar ele, tipo, ele tá 4 e vai pra 2, a potência dele vai aumentar? Não, o aguardar é só o tempo. O aguardar é só o tempo. Próximo, ó. 4. Iniciar a simulação. Ele vai demorar 4 segundos. Porque eu tava fazendo com ele e eu achei que como ia abaixar o tempo, a frequência dele ia vir mais rápido, entendeu? Ia vir mais forte. Não, não. É só o tempo que ele vai demorar para olhar e vai desligar. Se você quiser que ele vá mais forte, você vai aí o número
do resistor. Aqui, ó, tá com uma resistência de 1. Aí você bota de 1.1, que vai ser 100. Ela pode estar aprendendo. Aí ele acende mais forte, entendeu? Gabriel. Vai ficar rápido. Coloca no dentro da bolsa, na verdade. Conseguiu fazer? Sim. E você, conseguiu fazer? Acendeu, né? Então, quando a gente vai explicar isso aqui pra vocês, ó, e vai colocar isso aqui, 3, Mais pra frente a gente vai aprender como conectar tipo, os três de forma que, tipo, os três deixa eu olhar. Conectar de forma que o quê? No mesmo tipo, ó, ligar os três assim, ó, ligar os três juntos, entendeu? vai duplicar. Juntos no mesmo, aqui no mesmo pino? Ó, No mesmo tem tempo. assim, deu pino 2, pino 3, Então, não. para criar ele, ligar ele no mesmo pino, é só a gente estender, ao invés de botar aqui, Aí você vai querer acender o pino 4 com 2, sim ou não? ó, fazer uma gambiarrinha. Aí a gente acende os três, só que a gente vai estar E aí quando a gente pensa no semáforo, a gente precisa ligar para o outro poder apagar, e aí a gente poder controlar essa sequência, eles não podem estar todos ligados no mesmo pino, porque de cada pino sai uma programação. Tá, então, como eu falei pra vocês, os três vai estar na mesma frequência? Se você ligar todo mundo nesse pino 2, ó, a gente ligou esse pino 2 para ele piscar. Acende, fica no segundo, apaga, fica no segundo e faz tudo de novo. Se eu fizer isso aqui que eu fiz, que é jogar essa mesma programação nos outros pinos, dos outros LEDs, aí eles ficam todo mundo piscando. Isso é uma árvore de Natal. Não. Mas se eu quisesse fazer um semáforo aqui, eu ia precisar realmente dessa programação que é o que daqui a pouco vocês vão fazer. Eu vou colocar aqui no e vou no código. Ó, enquanto o pino 2 estiver ligado, eu quero que o pino 3 esteja desligado. Quando esse meu pino 2 estiver desligado, eu quero que o 3 esteja ligado. E o outro muda para amarelo. Amarelo. Entendeu? Entendeu? Fechou? Não, Camille, é errado, é errado.
Ele conseguiu criar um negócio de 5 vezes a potência de raiz. E a Fernanda não, né? Tira a mão.
Ó a parte do Gabriel. Ó, 50 mil, comprei um pouquinho não, programa vai. Se sobra, vira pra mim. Vou te mostrar o que eu quero. Eu quero um voador. Ele é um 50 reais. Mas eu cortei Que é Maurício. Não é que você tem que dar uma da grau? Eu vou atrás. Ele é mais resistente. Ele é grandão. E aquele grandão com essa mesinha aqui, ó. Nossa, então nós estamos acompanhando. Essa mesinha. Mas aqui, dá muito voador aqui. Muito barato. Eu não vou sair. Boa noite. Todo mundo conseguiu fazer. O semáforo ou ligar todos eles? Porque teve um aluno que foi além, né? Teve um aluno que estava com vocês, aí a gente vai começar a entrar na lógica do semáforo. Eu não entendi, fala de novo. Teve um aluno que foi um pouco além, que estava conversando comigo enquanto eu fazia as ligações aqui, que ele foi um pouquinho mais além. Eu queria saber se ele já foi para a lógica do semáforo, ou se a gente passa. Você está mutado. Se você estiver falando alguma coisa, eu não estou te ouvindo. Você já foi pra lógica do semáforo? É a mesma a gente vai fazer. Só que ele tem o tempo dele é outro desse. Então, ele tem o tempo dele, certo? Ele fica mais tempo que o vermelho. E o verde, que é verde por ele, fica assim. Que é um tempo que eu vou falar para você. É o tempo que você conta, entendeu? Quem você sabe do como você passou por ele. Não sei muito, mas eu acho que é isso, entendeu?
o tempo, tipo 30 e outro 15, para eles poderem conseguir tipo, deixar um tema. E como eles têm vários capacidades, eles calculam o tempo certinho para um poder ir para o outro certinho, então vai ter uma função, né? Quando tipo, dessa Tem que falar com ela, tá vendo? Você escutou? Eu ouvi, mas não ouvi tudo, não. Ó, assim, na minha opinião, ele fica um tempo necessário, tipo 30 segundos e 15 no outro, pela questão que eles têm que computar certo, tipo, para eles conseguirem ter uma noção. Como eles têm vários e eles têm que deixar tudo calculado para o tempo e para o acesso, eles têm que ter. Como eu posso falar para você? Para eles conseguirem ter uma noção, entendeu? Uma noção de que quando as luzes vão acender? Tipo isso. Então, é basicamente isso que a gente fez aqui. Porque, olha, como funciona na minha cabeça, aqui no Rio, como é que funciona o semáforo? Primeiro ele tá verde, e aí todos os carros podem passar. E aí isso dura 2 minutos o semáforo verde. Passa o tempo, depois desses 2 minutos ele fica amarelo. Que é para o pessoal ficar atento de que ele vai fechar. Aí passam uns 30 segundos desse tempo, ele fica vermelho. E aí depois ele volta pro verde. E assim ele vai indo. É isso? É assim que funciona o semáforo aí? Nunca fui a São Paulo, não sei dizer. Mas o meu semáforo funciona assim. Sim? Então, se a gente olhar porque a gente estava fazendo aqui, conversando quase agora, eu tinha o vermelho aqui que pode virar meu verde, que é o primeiro a acender. Aí tem o segundo que é o amarelo. Tem o terceiro que é o vermelho. E aí, cada um deles é um pino. Para a gente poder programar o momento em que eles acendem e o momento que eles apagam. Todo mundo está conectado. Eu sei que o meu verde é o 2, o amarelo é o 3 e o vermelho é o 4. Vamos pro código. Ó, o meu primeiro ele vai estar alto, vai começar a brincadeira com ele alto. O segundo vai estar baixo e o terceiro, que é o 4, também vai estar baixo. Quando a gente for pensar no momento em que o sinal fica amarelo, a gente só inverte quem que está ligado e quem que está desligado. Então, em cima, esse aqui está ligado, ele fica desligado. Esse que é o amarelo, que é o 3, fica ligado. E o vermelho, que é o 4, desliga. Aí a gente pega essa mesma definição e faz a mesma coisa aqui embaixo. Porque isso aqui é um algoritmo, ele sempre vai iniciar executando daqui, ó. Primeira linha, lendo linha por linha. Primeira coisa que ele vai fazer, ligar o verde. Segunda coisa, desligar o amarelo e vermelho. Só que lembra quando a gente falou que tempo de máquina é milissegundos e a gente não consegue perceber a olho nu? A gente não vai ver, ele tipo, vai executar essas 3, vai esperar. Vou colocar, ele vai esperar 2 segundos. 2 não, 3, que eu quero que fique verde durante 3 segundos. Depois ele vai ter uma tensão de 1 segundo, que é o amarelo. E depois ele vai ficar vermelho por 2. 3, 4. Baixo, baixo, alto. Aí a gente lembra daquela conversa que a gente teve um tempo atrás. Para a gente poder visualizar isso aqui, tem que colocar mais um aguardar, porque senão ele não vai aguardar, ele só vai acender direto lá no verde. E aí a gente quer que fique vermelho por quantos segundos? Por 2. Se eu executar isso aqui, a gente já consegue ver uma simulação do semáforo funcionando. Olha, ele ficou verde, ficou amarelo, foi pro vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Deixa eu aumentar o tempo aqui do amarelo. Vou botar o amarelo 2 segundos, o vermelho 3 e o verde 4. Se a gente fizesse um circuito desse, pegasse uma caixinha já, tipo uma caixinha de fósforo,
fizesse os furinhos, pintasse ela de preto, colocasse 3 LEDs e os jumpers, e um canudinho para sustentar, a gente já teria quase que um maker de um semáforo. Quase não, a gente teria um maker de um semáforo, né? Exatamente. Como funciona essa lógica do semáforo. Deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver o código. Vocês entenderam? Ó, a lógica do semáforo. Enquanto um tá aceso, os outros 2 tem que estar apagado. Depois, no próximo bloco, enquanto um vai estar aceso, outro, entendeu? Desse jeito, nossa. Um tá acendendo e outros 2 estão apagados. Isso aí. Assim, você nem tá vendo ali. Não, eu não enxergo. Vai ter que modificar esse esquema seu. Tá vendo esse bloco? Você vai apagar esses 2 e vai fazer tudo num bloco só. Mas aí você vai colocar todos os esquemas certinhos lá. Tem que ter um aqui no meio que não pode. Tem que deixar um. Eu vou tirar um print do meu código, vou colocar um pente maior. Eu vou ter que tirar então o nome de agora. Ai, gente, vai colocar o vídeo. Aí tira o colocar 3 Ó, o 2 não é o. Teoricamente, o 2 seria o verde, seu? É o vermelho. Então, beleza. O pino 2, teoricamente, é o vermelho, o pino 3 é o amarelo e o pino 4 é o verde, certo? Então, na primeira parte, do primeiro bloco, vai estar alto, baixo, baixo. Aí aguardar. Entendeu? Ó. Não pode ser a mesma coisa. Aí o de baixo seria o. Não, Tem dois de baixo. o baixo seria o 2. É por isso. O do meio é baixo, alto, baixo. Baixo, alto, baixo. Tá certo. Aí seria o pino 2. Verde, amarelo, verde, amarelo. Não é a mesma coisa. Agora nem o verde tem. Aí o de baixo, que seria o terceiro, ele é pino 4, né? Então, ele é o pino que vocês declararem que ele é. O código, vocês vão conseguir ter uma percepção melhor disso até um pouquinho quando vocês terminarem. Oxi, o que tá acontecendo? Eu fiz a pista de Natal. Mas, considerando. O Batista, amigo dessa bolsa, vai ficar caindo. E se nós colocar Gabriel Monte Chato. é minha bolsa? Não. Ah, eu tenho que ligar pro site da Aí depois vai. Seria 2, 3, 4, 2, 3, 4. Porque aí o primeiro vai ficar forte, o segundo vai ficar médio, aí o último vai ficar mais forte. Tem que ter 3 pinos de cada, né?
Sim, 3 quilos de cada, porque a gente está com 3 LEDs. É um quilo cada componente. Ok. Eu vou pegar esse pino aqui mesmo. Ah, não, esse pino não. Não, céu. Eita, não. Eita, tô procurando. Aprendeu uma coisa tem pista. O último é baixo, alto, né? Baixo, alto. Mas vocês estão entendendo por que é baixo e por que é alto? Sim. Sim, então tá show. Porque o primeiro. Ó, o primeiro. Assim, ó. Aqui como ele vai ser. Como ele vai ser o primeiro? Professor, Aqui vai começar com potência. Aí depois vai começar para esse, que é a mesma coisa, e depois vai para esse. Tem como começar. Já tá pronto. Tá pronto? Quem conseguiu terminar, pode ajudar o que não conseguiu para todo mundo terminar. Eu Fabrício. Ô, só uma pergunta. O meu amarelo? professor, Ó, Amanda, repete a pergunta aí. Oi. Repete a pergunta aí, Amanda, por favor. Não, não fiz pergunta não, foram eles que fizeram. As perguntas. Ah, tá. Todo mundo conseguiu, a maioria conseguiu terminar aqui, fazer a lógica do semáforo, certinho, igual você ensinou. Todo tempo tá muito rápido aí. Show. Então agora eu vou apresentar para vocês os nossos blocos. Deixa eu ver o outro. Ó, aqui onde está escrito blocos, aqui ó, Veja o código, ó, lá em cima no bloco, tá? aqui ó. Isso. A gente tem algumas outras opções. Se você clicar no bloco, tem texto. professor, eu não consegui. É bloco mais texto ou só texto? Bloco mais texto. Bloco mais cedo. É pronto, quase Foi seria. mal, bloco mais cedo. Oi? Aqui a gente consegue observar todos os códigos que a gente criou já na linguagem de programação que a gente utiliza para poder programar o Arduino na vida real, né? O Arduino físico, que é aquele que eu mostrei para vocês na primeira aula. Então, esses bloquinhos a gente utiliza só para trabalhar a lógica de programação. Aí a gente vai ter mais uma aula usando o bloquinho. E aí a gente já vai começar a introduzir a questão da linguagem mesmo escrita, para a gente poder sempre fazer em bloco e depois fazer escrito, fazer em bloco, fazer escrito, para no final só fazer escrito. Então, no início é o nosso void setup, aqui ó, no início, void setup, que é sempre que ele for ligado. E aí o que ele está fazendo? Está definindo os pinos, que foram aqueles pinos que a gente escolheu, que a gente define aqui, como pinos de saída, que é o output. Se a gente tivesse um botão aqui, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, a gente teria um pino input, que é aquela questão que eu estava falando com vocês, de, olha, alguns componentes são de entrada e outros são de saída. E aí o nosso LED sempre é output, de saída de dados. E o nosso pino de botão é sempre input. Ele vai imputar algum dado, vai enviar um dado para a gente. No void loop, que é o nosso para sempre, aqui dos bloquinhos, é a mesma coisa que a gente fez ali. Ó, ele está escrevendo, né, digitar write de escrita. Lá no nosso pino 2,
que ele tá ligado. Que ele tá alto. E aí no pino 3 e no 4, ele tá dizendo que ele tá baixo. Aí depois ele usa o delay, que é o nosso esperar, e espera 4 segundos. Só que como a gente passa aqui para ele milissegundos, e aí por isso que fica 4.000 milissegundos. Mas aí a gente convertendo, a gente entende que são 4 segundos. E aí o resto da lógica é a mesma. A gente olha para o bloquinho e olha aqui para o texto que a gente consegue entender e visualizar. Dúvidas? Tem dúvidas? Sim ou não? Então fala, não. Acharam essa parte do texto muito diferente? Sim. Vamos, galera. Acha que vai ser muito difícil de fazer? Não. Ah, então tá ótimo. Se é não, tá ótimo. Então, se eu quisesse aqui... Se eu quisesse aqui mudar o tempo... De ficar verde, onde eu mudaria? Quanto tempo o verde fica ligado? É só mudar o segundo de aguardar. Não, mas aqui na escrita, qual linha? Aqui, quanto tempo o meu verde fica ligado? Seria a linha 2, né? 2? É que tá meio ruim de visualizar. Peraí. A linha... Eu ia falar a linha 15. Isso aí, linha 15. Então, ó. Aqui, 5. Início do teste. E fica 6 segundos. Tem uma coisa que é muito legal que a gente consegue fazer aqui no texto, que a gente não faz no bloquinho, que é trabalhar com a questão de variáveis. A gente até consegue trabalhar, eu vou até fazer isso na próxima aula também. Olha, vocês sabem o que são variáveis? Sim, não, sim. Acho que eles não entenderam a pergunta, mano. Vocês sabem o que são variáveis? Escolhe alguém aí, Daniel, para me dizer o que é variável. O que é variável? Deixa eu explicar. Eles não sabem. Então, pensem num potinho. Deixa eu pegar aqui o meu potinho aqui de caneta. Eu tenho um potinho. Aí digamos que ele é variável. Como se ele fosse uma gaveta. E aí, o que eu vou botar nesse meu potinho? Caneta. Mas aí eu posso dizer, além do meu potinho, eu posso dizer para ele, além do tipo, dar um nome. E aí eu quero botar porta-caneta. E aí eu vou dizer que nesse meu porta-caneta tem uma caneta. Se ele não tiver caneta nenhuma, ele continua. Só que um porta-caneta vazio. Que eu sempre vou poder colocar apenas canetas. É só de canetas. E aí, toda vez que a gente está trabalhando aqui no nosso código, deixa eu até aumentar um pouquinho mais. Quando a gente está trabalhando no nosso código, a gente se perde nessa questão de pino 1, pino 2, pino 3. E se a gente pudesse dizer que o pino 2 sempre vai ser o LED verde. E que o LED verde recebe 2. Então, todo lugar que eu tivesse o 2, se eu escrever LED verde, vai funcionar. Ó, LED verde. Ô, Amanda, Oi.
Ô, Príncipe, que Eu acho que já deu o horário, alguns alunos precisam ir porque Tá, na próxima aula a gente continua. Tá. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Não sei como dar tchau.